Se você puder. Pai, nessa noite nós te damos graça, nós te amamos, nós te desejamos, Jesus. Nós entendemos que antes mesmo, Pai, de nós chegarmos aqui na igreja, o Senhor já estava presente nos esperando. Pai, o maior interessado nessas vidas aqui é o Senhor, Deus. E eu creio, ó Pai, na sua palavra, quando ela diz que o Senhor habita no meio dos louvores. Então, Espírito Santo, tens liberdade aqui nessa noite. O culto é seu, ó Pai. E se tiver aqui, ó Pai, nessa noite, verdadeiros adoradores, eu peço para que o Senhor, ó Pai, incline os seus ouvidos e receba o nosso louvor e a nossa adoração aos céus. E se você acredita nisso, aplauda o nome do Senhor Jesus. A primavera você trouxe a mim. Das minhas feridas flores fez nascer, e em meu peito um selo. Eu sou do meu amado, e os seus desejos são por mim. Nos vales posso avistar as colinas, e delas posso escutar os seus passos se aproximando. Eu sou do meu amado, e os seus desejos são por mim, são por mim. E eu elevo os meus olhos para além dos montes, eu sei que de lá vem o meu socorro, e ele vem saltando, ele vem saltando sobre os montes, sobre os montes. E eu elevo os meus olhos para além dos montes, eu sei que de lá vem o meu socorro, e ele vem saltando, e ele vem saltando sobre os montes, sobre os montes. Eu elevo os meus olhos para além dos montes, eu sei que de lá vem o meu socorro, e ele vem saltando, ele vem saltando sobre os montes, sobre os montes. Eu sei que de lá vem o meu socorro, e ele vem saltando, e ele vem saltando sobre os montes. Eu elevo os meus olhos para além dos montes,
Eu sei que de lá vem o meu socorro, e Ele vem saltando, Ele vem saltando sobre os montes, sobre os montes, e Yeshua. Chegou o tempo de cantar, chegou. Digo, ó minha alma, cante ao seu amado. O tempo de cantar chegou. O tempo de cantar, o tempo de cantar chegou. O tempo de cantar chegou. Se você acredita nisso, comece a falar com o Espírito Santo nessa noite. Comece a falar com o Espírito Santo nessa noite. Ei, meu querido, eu não sei qual foi a forma que você entrou aqui nessa noite, mas existe uma graça ecoando aqui no nosso meio. Existe um poder ecoando aqui no nosso meio. Ei, você não entendeu o que nós cantamos aqui? Ele vem saltando sobre os montes. Ele vem saltando sobre os montes. E não importa, não importa, não importa o tamanho do seu problema. Não importa, não importa. Não importa o tamanho do seu problema, querido. Seu problema, mostre pro seu problema o tamanho do seu Deus. Ele vem saltando. Levante suas mãos pros céus, declare: Yeshua. Se você pode, aplaudir o nome do Senhor. Tu és bem-vindo aqui, Jesus. Nós te esperávamos, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, porque essa noite nós podemos contemplar o Seu amor, Jesus. Nós podemos contemplar o Seu amor, Pai. Que nós possamos sentir esse amor hoje. Que todos aqui possam sentir mais desse amor, Deus. Jesus, eu oro para que todos que passaram por aquela porta possam entender o seu sacrifício naquela cruz, Deus. Entender que você morreu por amor a nós, Jesus. Nós te amamos, Jesus, nós te amamos. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ah, quão lindo esse nome é, ah, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ah, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Ah, quão lindo esse nome é.
buscamos, Ele veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Deus. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Só o seu nome, Jesus. Só o seu nome, Jesus, venceu a morte, venceu a morte. A morte vencestes, o véu tu rompestes, a tumba vazia agora. Levante sua voz, o céu. Pois ressuscitaste, vivo, vivo, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás, e teu
te revelo, eu também vou. Em tudo posso ver teu coração, na cor do céu, a graça que pintou. Se o céu te obedece, eu também vou. Se as estrelas te obedecem, eu também vou. Se as montanhas se prostram, eu também vou. Se o mar grita a tua grandeza, eu também vou. E se tudo existe para o teu louvor, também vou. Se o vento te obedece, eu também vou. Se em silêncio as pedras clamam, eu também vou. E se todo ele agir não bastar, cantaremos 100 milhões de vezes quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu. Levante suas mãos para os céus, nós estamos declarando sobre tudo o que está acontecendo. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu.
Glória a Deus. Deixa apagado, seu Luiz. Glória a Deus. Quem percebeu a novidade? Dá um glória aí. Glória a Deus. Cara, a Bíblia fala assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Como me deixa feliz de saber que Deus tem se agradado da gente, do nosso ministério. Isso me deixa muito alegre. Era o meu sonho. Eu tinha um sonho de ter um telão de LED aqui na igreja. E é um telão Full HD, de alta definição de imagem. É fantástico esse telão. E a gente, assim, nós temos muitos investimentos na nossa igreja, muita coisa, muitos compromissos financeiros, e a gente realmente não tinha condições de comprar um telão. Um telão desse custa R$40 mil. E aprove a Deus levantar um homem de 1.500 quilômetros de distância, e ele ofertou na nossa igreja um telão de R$40 mil. Você consegue entender o que é isso, cara? Ele pagou o telão, contratou um pessoal de Cascavel, do Paraná. Eles vieram até aqui com uma van, pagou todas as despesas de viagem, vieram aqui, instalaram o telão, e ele ofertou isso aí para a nossa igreja. Eu queria que você ficasse em pé, por favor. Nós vamos orar por ele. Amém? Estenda a tua mão para lá, assim, ó. 1.500 quilômetros para lá. Pai amado, Deus, o Senhor sabe a alegria do meu coração, a gratidão que eu tenho, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Deus, e a lei da semeadura é algo infalível, é um princípio estabelecido por aquele que criou bilhões de estrelas pelo seu falar. É um princípio dado pelo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores e Criador do Universo. Por isso agora, em nome de Jesus, Pai, nós queremos abençoar a vida do Hugo, Deus. Pai amado, que o Senhor abra as janelas dos céus, em nome de Jesus, que o Senhor retribua a ele 1000 vezes mais, Pai. Em nome de Jesus, Deus, muito obrigado por esse coração doador que não é apegado ao dinheiro, muito pelo contrário, tem semeado no teu reino, tem investido na tua casa. Em nome de Jesus, Deus, que o Senhor abençoe, que o Senhor abra as portas do céu sobre ele, que o Senhor dirija os seus negócios. Em nome de Jesus, Espírito Santo, que o Senhor o proteja, dê ordem aos teus anjos a respeito dele, da sua casa, da sua família, dos seus negócios, e derrame sobre o Hugo e sobre a sua família bênçãos sem medida, para a honra e glória do seu santo nome, em nome de Jesus, amém. Você pode dar uma salva de palmas para Deus? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Queridos, pode sentar de novo. Eu creio que Deus pode fazer você, a Bíblia fala, Deus pode vos enriquecer. A Bíblia fala isso. Deus pode vos enriquecer, para que superabundeis em toda boa obra. Presta atenção, Deus conhece teu coração. Deus sabe se você é desprendido de bens materiais ou não. Deus sabe se você vai cumprir esse princípio da semeadura ou não. Então, se isso está aí dentro do teu coração, se você tem esse princípio, esse caráter doador, esse caráter de semeadura, Deus pode fazer assim como Ele fez com o Hugo, um cara que não congrega aqui. Gente, ele nunca pisou nessa igreja, mas Deus moveu o coração dele, e ele deu uma oferta de talvez R$50 mil. Você consegue entender? E Deus tem abençoado ele. Eu sou amigo dele lá em Nova Mutum, eu conheço.
batizamos ele, o meu pai batizou ele lá no rio Telespires. Foi algo poderoso, algo grandioso. Um cara desprendido. Ele não tinha obrigação nenhuma de semear numa igreja que ele nem congrega, que ele nunca viu. Mas Deus falou e ele semeou. E nós estamos hoje desfrutando do sim de Deus, do amém de Deus para a nossa igreja. E isso é fantástico. Então, querido, eu quero que, assim, esse princípio entre no teu coração. Que você entenda que é Deus que determina a bênção, é Deus que abre os celeiros, é Deus que abre as janelas, não somos nós. Amém? Permita que a mão de Deus esteja sobre a tua vida e sobre a tua família, em nome de Jesus. Você tem a oportunidade de estar trazendo seu dízimo, a sua oferta. Esse é o momento. Se você quiser também estar investindo na África, em missões, aqui tem a caixinha da África. Levante do seu lugar e traga a tua semeadura em nome de Jesus. Todos juntos. O teu amor, ele me constrange e me faz ser alguém melhor. Algumas pessoas me perguntaram aqui sobre maquininha de cartão. Se você quiser passar o teu dízimo pela maquininha de cartão, procure o seu Luiz vai passar para você. Nós também temos o Pix da igreja. Se você quiser passar também via Pix. Na verdade, estamos reformulando aí nosso computador para transmissão do telão. Então, acho que hoje não tem condição da gente passar aí o Pix, mas temos o Pix se você quiser, tá bom? Glória a Deus. Crianças, por favor, venham à frente. Glória a Deus. Eita, Deus bom. Estenda a tua mão para cá, querido. Vamos abençoá-los. Pai amado, em nome de Jesus, muito obrigado por cada criança, pela saúde. Obrigado em nome de Jesus, Deus, por tudo que o Senhor tem feito na vida delas, dos professores. Que o Senhor possa estar dando sabedoria e entendimento, para que elas possam crescer em sabedoria e em conhecimento, em nome de Jesus. Pai amado, abençoa as professoras, que elas tenham paciência e sabedoria para estar educando essas crianças, em nome de Jesus. Amém. Amém? Boa aula, meninos. Glória a Deus. Seu Luiz, deixa só a 4 acesa, por favor. Eu gosto de um climinha mais romântico assim, gente, vocês desculpem aí. Fundir musical, eu gosto. Eu tenho algo poderoso para falar para vocês. É algo assim que mexeu muito com o meu coração. Que eu tenho vivido isso. E que eu tenho convicção que veio da parte de Deus. Presta atenção, eu conheço muitas mulheres de oração. Mas igual a minha mãe, não tem. Minha mãe é uma mulher de oração, gente. Ela ora realmente, acorda de madrugada e ora. Tá andando de dia aí, ó, tá batendo em volta no quintal, tá orando, tá buscando a presença de Deus. Ela é uma mulher de oração, é uma profeta. Minha mãe, ela determina coisas no reino espiritual e elas acontecem. Não é porque minha mãe não, gente. Eu tenho uns ranca-rabo com ela que... Mas nesse quesito, meu Deus...
Um dia ela falou assim: essa mangueira está causando sombra aqui nessa minha casa. Na outra semana a mangueira amanheceu seca. Verdade, verdade. As folhas começaram a cair, não deu um mês, só tinha os galhos, assim, ó, não tinha mais uma folha. Eu falei: rapaz. E se eu fosse contar aqui, eu ficaria contando um monte de coisa, de decretos que saiu da boca dela e que aconteceram, né? Eu lembro um dia, eu e o Murilo, nós estávamos apostando corrida de cavalo, lá no Tocantins. A senhora lembra, mãe? Lá no Tocantins, eu e o Murilo e mais um, não sei se, acho que não lembro quem que era, éramos em 3. Fomos, tinha uma pista de avião, fomos até o final da pista, 1, 2, 3, vai! E rá! E cavalo, e aquela correria, um passando o outro, e vai, no meio do caminho, no meio do trajeto, a sela do Murilo começou a sair assim, a barrigueira foi para a virilha do cavalo, o cavalo começou a pular, o Murilo caiu de cara no chão. Nós estávamos a 1.200 quilômetros daqui, no meio de uma fazenda, no meio do mato. E eu lembro direitinho, minha mãe veio correndo desesperada. O Murilo devia ter uns 16, 17 anos, sei lá, mais ou menos isso. Minha mãe veio desesperada assim, correndo, e antes de chegar no Murilo, ela dobrou o joelho no chão e começou a orar. Aquilo me marcou. Minha mãe é uma mulher de oração, é uma mulher temente a Deus. Ela é meio doida, assim, tem uns exageros que eu falo assim: meu Deus do céu, mas é ela e Deus fala com essa mulher, gente. Por que eu estou falando tudo isso? Semana retrasada, ela acordou de madrugada e começou a borbulhar no coração dela um projeto, algo simples, mas algo poderoso, e ela começou a escrever esse projeto, e as ideias vieram borbulhando, vieram aquecendo o coração dela, ela foi escrevendo e foi orando, e aí o meu pai acordou 4 horas da manhã, velho não dorme, gente, é assim, acordou 4 horas da manhã, ela já contou para ele, e os dois já começaram a conversar, compartilhar a respeito desse projeto que vinha da parte de Deus. 8 horas da manhã eu estava aqui, ela já contou para mim, meu coração também já se encheu, já comecei a escrever, e tem algo que vem da parte de Deus, pela vida dos apóstolos, que vai ser derramado sobre a nossa igreja, e sobre todo o presbitério, e vai fazer a diferença na nossa cidade e na nossa nação. Eu creio nisso, em nome de Jesus, eu creio mesmo, porque veio da parte de Deus. O projeto chama-se Tu Me Amas, e durante esses dias isso aí vem borbulhando no meu coração, esse tema vem borbulhando no meu coração, e eu fui estudar a respeito do Tu Me Amas. Abra a Bíblia em João capítulo 21, por favor. Versículo 15. João 21, 15. Se você não trouxe Bíblia, gente! Glória a Deus. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas?
e respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Quem entendeu diz amém. Quem já tinha ouvido esse texto, diga amém. Não é muita novidade. Agora deixa eu te explicar, queridos. A Bíblia é muito mais rica, o hebraico é muito mais rico, na verdade não é o hebraico, foi no grego aqui, pastor Elias? No grego. O grego é muito mais rico que o português. Nós temos 3 palavras gregas que para o português são traduzidas como amor. Uma delas é ágape. Ágape significa o amor sacrificial, é um amor sublime, é um amor que dá a própria vida em prol da pessoa amada. Esse é o amor ágape, é o amor de Jesus, o amor de Deus por nós, é um amor ágape. Quantos entenderam, digam amém. Ágape é traduzido como amor. Existe um outro tipo de amor que é o filéu, é um amor humano, é um amor de irmão para com irmão, de amigo para com amigo, é um amor natural, e é chamado de amor filéu. E quando está escrito filéu, em grego, é traduzido para português como amor, assim como ágape. E existe um outro tipo de amor que é o eros, que é o amor, é a paixão entre homem e mulher, entre pessoas do sexo oposto, que também na Bíblia é traduzido como amor. Ou seja, existe uma riqueza muito maior no grego, no original bíblico, do que aquilo que a gente está conseguindo observar em português. E é justamente isso que eu quero trazer para vocês. Então, quando eu falar ágape, você entenda amor. Quando eu falar filéu, você entende amor. Só que você já sabe o que significa cada um deles. O amor ágape significa um amor sacrificial, um amor genuíno, um amor intenso, um amor tão grande a ponto de você dar a própria vida em prol da pessoa amada. O amor filéu é apenas um amor humano, um amor de irmão para irmão, um amor de pai para filho, um amor mais, digamos assim, superficial. Quantos entenderam? Digo amém. Agora eu vou ler de novo esse texto, coloca para mim por favor. João 21:15. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ágape mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te filéu. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Passa. Tornou a dizer pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, ágape. Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te filéu. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, filéu? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez, filéu. E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te filéu. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Você conseguiu perceber a diferença? Jesus falou para ele: Pedro, você me ama com amor sacrificial, você me ama de maneira sublime, de maneira intensa, a ponto de dar a tua própria vida por mim. Pedro falou o seguinte: Senhor, eu te amo, mas creio que não é a ponto de entregar a minha própria vida pelo Senhor. E para isso nós precisamos entender o cenário, querido. E aí eu quero que você abra lá em Mateus 26. Mateus 26, versículo 31.
Então Jesus lhe disse: todos vós estáis nessa noite, todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Mas Pedro, respondendo, disse-lhes: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Olha para mim, queridos. Quando Jesus estava lá no Monte das Oliveiras, estava lá reunido com os discípulos, Jesus estava falando a respeito da necessidade dele morrer e ressuscitar, que ele seria pego pelos sacerdotes e tudo mais, que vocês já sabem. Pedro falou para ele: não, eu não vou te negar, eu não vou te abandonar, mesmo que todos estes aqui te neguem, eu não te negarei. Mesmo que seja necessário morrer, eu nunca te abandonarei. Pedro primeiro se coloca acima dos outros discípulos, porque ele fala: mesmo que todos esses discípulos te negarem, eu não vou te negar. E segundo, ele fala assim: o meu amor por você é um amor sacrificial. Eu te amo a ponto de dar a minha própria vida. Eu jamais vou te abandonar, mesmo que me seja necessário morrer por ti. Foi isso que Pedro falou antes de Jesus morrer. Quantos entenderam? Digo amém. Muito bem. O que aconteceu? Pedro negou Jesus 3 vezes, o galo cantou. Jesus olhou para Pedro, Pedro chorou amargamente. Pedro chorou amargamente porque ele percebeu que tudo que ele tinha falado para Jesus, aquele amor ágape, que Pedro pensou que tinha, era uma mentira. Ele não tinha, ele não conseguiu cumprir aquilo que ele tinha prometido para Jesus, e aquilo doeu no coração de Pedro. Ele ficou magoado, ele chorou amargamente. Jesus morreu, foi crucificado, Jesus ressuscitou, apareceu para Maria Madalena, apareceu para as mulheres, apareceu para os discípulos, e agora nós estamos no último livro dos evangelhos, em João, no último capítulo de João, capítulo 21, antes de Jesus de subir aos céus, antes da ascensão de Jesus, Jesus pega Pedro, Jesus já está com o corpo glorificado, já tinha ressuscitado, e Jesus dá essa última instrução para Pedro: Pedro, você me ágape mais do que esses outros? Imagina a cabeça de Pedro. Essa pergunta que Jesus fez, primeiro porque Pedro ele tinha se colocado acima dos outros discípulos. Tipo assim: Pedro, você não falou que você, mesmo que todos me deixassem, você não me deixaria? Pedro, você não falou que você, se necessário fosse, morreria, mas não me abandonaria? E aí Jesus faz uma pergunta que vai profundo no coração de Pedro: Pedro, você realmente me ágape mais do que todos esses? Pedro não teve a petulância de falar: Jesus, eu te ágapo, eu te amo com esse amor sacrificial. Ele não conseguiu falar isso. Assim como ele falou lá no Monte das Oliveiras, ele não conseguiu. Jesus pergunta pela segunda vez: Pedro, você me ágape? Pedro falou assim: Jesus, eu te filéu, eu te amo, sim, eu te amo, mas
Eu conheço a minha limitação. A minha natureza é terrena. Eu sou falho. Eu te amo, o Senhor sabe que eu te amo, eu te filéu. Aí Jesus entra na dimensão de Pedro. Quer dizer, Pedro, que você me filéu? Aí Pedro entristeceu-se. Pedro queria tanto amar a Deus com amor ágape. Pedro, ele almejava tanto ter a convicção de falar assim: Jesus, eu te ágapo, eu te amo com amor sacrificial, pode acontecer o que for, é esse amor que eu tenho por você. Mas Pedro não conseguiu. Pedro entristeceu, falou assim: tu sabe todas as coisas, o Senhor conhece meu coração. Eu já te neguei uma vez, eu tinha certeza absoluta que eu não te abandonaria, eu tinha certeza absoluta que eu não te negaria, eu já te neguei. O Senhor conhece todas as coisas. E Jesus fala para ele: Pedro, apacenta as minhas ovelhas, cuide delas. Por que Jesus está falando isso, queridos? O que existe de mais precioso no planeta Terra para Jesus? Suas ovelhas. A Bíblia fala que Ele é o bom pastor, e o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. A Bíblia fala que se tem 100 ovelhas no aprisco, 99 ficam ali guardadas, seguras, e uma delas se esvai, uma delas vai para longe. Esse pastor, ele deixa as 99 e vai atrás daquela uma que está desgarrada, e vai lá e acha e põe no colo, e traz de volta para o aprisco. E a Bíblia fala que há mais alegria, há mais regozijo com aquela uma que foi trazida de volta, do que as 99 que estavam ali no aprisco. Esse é o amor de Jesus pelas suas ovelhas. Agora, eu quero que você entenda a relevância e a importância desse momento. Jesus passou 33 anos na terra. Jesus cumpriu com o seu propósito. Ele venceu a morte, ele foi crucificado, morreu e ressuscitou. Só que, depois que ele ressuscitou, ele voltou com um corpo glorificado para dar algumas instruções para os seus discípulos. A Bíblia fala que ele reuniu com os discípulos 3 vezes. Apareceu no caminho de Emaús, se revelou a alguns discípulos. Depois fala que ele se encontrou com os discípulos que estavam reunidos dentro da casa, e ele falou para Tomé: ó Tomé, põe a mão aqui, ó, vê se não sou eu mesmo. E depois encontrou com esses 7 e falou diretamente com Pedro. E ele falou com Pedro e deu essa seguinte instrução: Pedro, se você realmente me ama, se é esse o desejo do teu coração, se você realmente tem apreço por mim, se você realmente me ama de todo o coração, escuta, eu preciso que você pastoreia as minhas ovelhas. Sabe o que eu entendo, querido? A ovelha é algo tão precioso para Deus, é uma joia tão importante. Jesus de maneira nenhuma vai confiar as ovelhas dele para alguém que não tem temor, para alguém que não ama as ovelhas assim como ele ama. Quantos estão entendendo? Digo amém. Imagina, você tem um bem precioso, você tem algo lindo que você ama, que você cuida com muito carinho, e de repente você deixa qualquer pessoa tomar conta daquilo que você ama.
Imagine, Carlinhos, tua filhinha, loirinha, bonitinha. De repente você precisa viajar. Você encontra um nóia na rua. Você põe, Lelê, ó, ele vai cuidar de você. Viu? Fica na casa dele. Não conhece ele? Nunca viu na vida? Ele não conhece você? Você pega a mão da tua filhinha, coloca no carro daquele nóia, daquele drogado, daquele cara esquisito que você nunca viu, e você fala assim: daqui um mês eu vou voltar para buscar você, Lelê, fica aí que ele vai cuidar de você. Você faria isso, Carlinhos? Você faria isso? Você entregaria o teu filho, a tua filha, aquilo que você mais ama nessa terra, para alguém cuidar que você não conhece, que não te ama, que não te respeita? Não! Jamais você faria isso. Jesus não é diferente, querido. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu aquilo que Ele tinha de mais precioso, que é o próprio Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você conhece esse versículo, querido? Você compreende a dimensão do amor ágape de Deus por nós? É um amor sem limites, é um amor que nos constrange. E Ele fala o seguinte: você me ama? A que ponto você me ama? Deus está entrando na profundidade do amor teu por Ele. Será que o teu amor por Deus é algo filéu? É algo superficial? É algo raro? Deus está querendo gerar em nós algo sublime, algo mais elevado, algo mais profundo. Por isso que quando perguntaram para Jesus o seguinte: Senhor, qual é o principal e o mais importante dos mandamentos? Sabe qual foi a resposta de Jesus? Ágape. A resposta de Jesus foi: amar a Deus com todo o teu coração, amar a Deus com todas as tuas forças, amar a Deus com todo o teu entendimento. Amar a Deus, esse é o principal e mais importante dos mandamentos. De todo o coração, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento. Amar a Deus acima de todas as outras coisas, acima da tua própria vida, acima da tua família, dos teus filhos, da tua mãe, do teu pai. Você tem que amar a Deus acima de todas as coisas, amar a Deus com amor ágape, e ao próximo como a ti mesmo. Esses são os dois principais e mais importantes dos mandamentos, segundo o próprio Jesus. Porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Você consegue entender, queridos, a importância desse momento? Romanos 5, versículo 7. Tem aí, Gui? Romanos 5, 7. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Passa. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Pode ser, Carlinhos, que você ouse morrer pelo Juan, pela Lelê. Pode ser, João, que você dê sua vida pelo Luca. Eu daria
a minha vida pelos meus filhos. Mas escuta, eu não daria a minha vida para mais ninguém, só pela minha esposa e pelos meus filhos. Porque eu não tenho esse amor que Jesus teve. Eu não consigo alcançar essa dimensão. Ele morreu por mim, e eu sou pecador. Quantas vezes eu fiz como Pedro? Quantas vezes eu o neguei? Quantas vezes eu deixei de falar das maravilhas e das mudanças que Ele fez na minha vida? Quantas vezes eu já abandonei as ovelhas dEle? Quantas vezes eu fiz algo que decepcionou, que o entristeceu? Quantas e quantas vezes? Mesmo assim, Ele morreu por mim. Ele morreu pelo drogado, Ele morreu pela prostituta, pelo homossexual, pelo adúltero. Ele morreu por cada um de nós, mesmo sendo pecadores. Escuta, o que nós temos feito em troca de tão grande amor? O que nós temos dado para Ele em troca de tudo que Ele tem feito por nós? Só o fato de termos conquistado a salvação em Cristo Jesus, querido, já bastasse. Mas fora isso, Ele tem nos protegido, Ele tem nos guardado, Ele tem nos sustentado em tempos de pandemia, Ele tem te dado saúde. Ele tem sido Deus Emanuel, o Deus presente, o Deus conosco em todos os momentos. E o que nós temos feito? O que darei, Senhor, por todos os teus benefícios para comigo? Davi falava isso, falando assim: Deus, o Senhor tem me abençoado tanto, o que eu posso te dar por todos esses benefícios que o Senhor tem feito comigo? E o Espírito Santo hoje está olhando no fundo dos teus olhos e está perguntando: escuta, tu me ágape? Tu me ágape? Mesmo que você responda para Ele: Jesus, eu te filéu. Mesmo que você não tenha a petulância e a ousadia de falar como Pedro falou da primeira vez: eu vou morrer por você, eu vou fazer grandes coisas por você, mesmo que todos te abandonam, eu não te abandonarei. Mesmo que você não tenha essa petulância, querido, mesmo que você não tenha ousadia, Jesus, Ele fala o seguinte: apacenta as minhas ovelhas, porque isso é o que eu tenho de mais precioso. Eu morri por causa delas. Eu vim ao mundo por causa do bandido, por causa do drogado, por causa do teu vizinho, dos teus parentes. Foi para isso que eu vim. Cuida deles. Seja minha testemunha. Seja, ide, pregai o evangelho por toda a terra. Samaria, Jerusalém, Judeia, e até os confins da terra. Prega o evangelho, seja minha testemunha, anuncia as boas obras da salvação, anuncia, cuida das minhas ovelhas. Cara, Jesus voltou para a terra num corpo glorificado para nos instruir a fazer isso. Isso é importante para Ele. Isso é relevante para Ele. Se não fosse, Ele não tinha voltado, não precisava. Mas Ele fez questão de, depois de ressuscitar, aparecer para os discípulos e falar: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, fazei discípulos. Ele fez questão de voltar para Pedro, que tinha negado Ele,
que tinha prometido um amor sacrificial e não tinha conseguido cumprir. E mesmo assim, ele voltou para Pedro e falou o seguinte: Pedro, eu sei da tua limitação, eu conheço a tua humanidade, eu conheço que talvez por um justo alguém anime, alguém ouse morrer. Mas Jesus prova o seu amor para conosco, morrendo por nós que éramos pecadores. Jesus, ele conhece a natureza humana. E ele entra na dimensão de Pedro e ele fala o seguinte: tudo bem, Pedro, mesmo eu conhecendo a tua natureza, sabendo da sinceridade do teu coração, pastorei as minhas ovelhas. Isso é muito importante para mim. Quantos estão entendendo? Diga amém. Ô Gui, coloca o vídeo para mim, por favor. Eu quero que você assista um vídeo. Oh Deus. Se Jesus tivesse em carne hoje aqui, olhando nos teus olhos e perguntando: tu me amas? Qual seria a tua resposta? Pode soltar. Solta o som. Apaga a luz, seu Luiz, por favor. Apaga essa luz aqui também. Isso. Eu quero que você medite agora sobre a tua vida, querido, sobre tudo que Jesus fez por você, o amor que Ele te amou, o preço que Ele pagou lá na cruz. Aumenta o som.
Aleluia! Amém, pode tirar aqui. Você pode dar uma salva de palmas para Deus? Cara, a gente está acostumado tanto a assistir filme, né, de série, Netflix e tudo mais, e dinossauro que existe, e a gente às vezes tende a pensar que isso aí é uma ficção. Isso existiu, cara. Jesus, ele veio à terra, sim. Jesus nasceu numa manjedoura, sim. Jesus experimentou dores, sofrimentos, traições. Jesus, ele andou descalço, Jesus ralou o joelho, ele se fez homem, foi reconhecido em figura humana, isso aconteceu. Jesus foi espancado, mutilado, apedrejado, cuspido, envergonhado, nu. Jesus foi pendurado no madeiro, perfuraram as suas mãos e as suas pernas com pregos, colocaram uma coroa de espinho, colocaram uma placa, esse é o rei dos judeus, e zombavam dele. Isso aconteceu, queridos. Sabe por que ele ficou ali mesmo sendo Deus? Porque ele te amou acima de tudo. Não foram os cravos que o prendiam na cruz, foi o sentimento dele por nós. A intensidade do amor que ele tinha por cada um de nós era necessário, porque o salário do pecado é a morte. Era necessário que alguém morresse, e ele falou assim: eu estou disposto a morrer por eles. Agora a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: mediante a tamanho amor, mediante a tamanha entrega dele por nós, o que você tem feito? Que tanto você tem o amado? Se para ele o que é mais precioso são as ovelhas, são as pessoas que não o conhecem, são as pessoas que estão morrendo, que estão indo para o inferno, sem a revelação desse amor, o que nós temos feito? Talvez estacionados na nossa zona de conforto, numa rotina de que trabalha, chega em casa cansado, assiste uma série da Netflix, janta, dorme, acorda no outro dia, trabalha, almoça, chega em casa cansado, assiste um futebol, dorme. E assim vai os dias, e assim vai os anos, e assim passa a tua vida. E o que você tem feito para retribuir para Deus esse amor ágape que Ele entregou a você? Lucas, capítulo 13, versículo 6. Então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. A figueira produz figos, e a vinha produz uvas. A vinha é o lugar onde se colhe as uvas para produzir o vinho. Então tinha uma figueira plantada na vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos eu venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Podes cortá-la, para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra?
Ele, porém, respondeu: Senhor, deixe ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Olha para mim, querido. A Bíblia fala que toda a palavra de Deus é útil para o ensino, para a correção e para a repreensão na justiça. Jesus falou isso aqui. Não fui eu. Ele colocou essa parábola e tinha um propósito. E escuta, ele vai fazer com que a palavra dele se cumpra. E tem algumas coisas sérias e preocupantes nessa palavra, nessa parábola. Existia um dono de uma vinha que procurava figos numa figueira, frutos. E ele falou para o viticultor: escuta, faz 3 anos que essa figueira está aqui plantada nesse lugar, está ocupando a terra, e ela não dá fruto, corta ela. Para que está aqui? Está inutilmente, não está servindo para nada, corta essa figueira, não está dando fruto. Aí o viticultor falou o seguinte: ô senhor, aguenta só mais um ano, você espera só mais um pouquinho, eu vou cavar em volta da raiz dessa figueira, eu vou colocar adubo aqui em volta, vou regar, vou cuidar dela com carinho, vou preparar a terra para que ela produza figos, e se ela não produzir, aí o senhor corta, mas dá mais uma chance. Talvez o Espírito Santo esteja fazendo isso conosco hoje, queridos. Nós entramos numa era da igreja em que somente os líderes precisam frutificar. Somente os pastores precisam cuidar das ovelhas. Ah, é o pastor, então é o pastor que cuida das ovelhas. É o pastor que tem que ganhar as ovelhas, é o pastor que tem que pregar o evangelho. E nós estamos numa vinha, plantados numa vinha, sem frutificar, achando que somente a vinha tem que dar o fruto, somente o pastor tem que frutificar. Não, ele que tem que produzir. Sim, eu tenho que produzir, e eu não tiro a minha responsabilidade, eu tenho que frutificar, e eu estou me empenhando para isso, Deus é minha testemunha. Mas escute, querido, a figueira também tem que frutificar. É uma parábola de Jesus, a figueira também tem que frutificar, e de repente o Espírito Santo trouxe você hoje aqui para falar o seguinte: cara, faz 3 anos que você não frutifica. Para uns ele fala, faz 10 anos que você não frutifica, 15 anos, não sei qual que é o tempo que você está plantado na vinha, e não está frutificando, não está cuidando de ovelhas, não está pregando o evangelho, não está espalhando o reino. E de repente, o Espírito Santo está falando: vou te dar mais uma chance. O pastor Leonardo está cavando aqui em volta da raiz, está preparando a terra. Aí a Mir está colocando adubo aqui, ó. Está te dando condições para que você frutifique. Vou colocar um adubo ali, ó, enviado pela apóstola Márcia, pelo apóstolo Mauri. Ferramentas para que você frutifique. Cavou a terra, preparou, colocou adubo. Agora você tem totais condições de frutificar, de mudar esse quadro infrutífero da tua vida. Escute, não estou generalizando. Se a parábola não serviu para você, por favor, desconsidere essa mensagem. Mas de repente você fez uma autoanálise da tua vida, e você percebeu que você não está dando para Jesus aquilo que Ele espera de você,
que você não está retribuindo para Jesus aquilo que Ele espera de você. Tem uma outra passagem que Jesus estava passando com os discípulos, e Ele viu uma figueira cheia de folhas, bonita, e Ele foi até essa figueira à procura de frutos. Chegou na figueira, Ele só viu folhas, não tinha fruto. Ele amaldiçoou a figueira e a figueira secou na hora. Nunca jamais alguém coma fruto de ti. E ela secou na hora. Os discípulos ficaram extasiados, porque a figueira tinha secado. Você acha que isso está à toa na Bíblia? A gente gosta das palavras que aquecem o nosso coração. Mas escuta, querido, existem alguns princípios bíblicos que estão estabelecidos na Bíblia e que Ele vai fazer com que ela se cumpra, quer nós gostemos ou não. Então eu quero trazer 2 pontos aqui na balança para você, da importância de você pastorear, de você cuidar, de você pregar o Evangelho, de você frutificar. Escute, é algo muito sério você estar plantado numa vinha e não frutificar. É algo muito sério você ocupar uma cadeira inutilmente. É algo muito sério, porque você tem totais condições de frutificar, ainda mais agora com a terra preparada, com a terra escavada, com adubo, com água, totais condições de frutificar. E se você não frutifica, significa que você não ama, porque aquilo que Ele tem mais cuidado, aquilo que Ele tem mais zelo, são as suas ovelhas. Quantos estão entendendo? Digo amém. Queria que você ficasse em pé, por favor. Feche seus olhos. Coloca um fundo musical, por favor. Escuta, eu quero que você fique de olhos fechados, por favor. Eu quero que você imagine Jesus na tua frente, a pessoa de Jesus mesmo, Jesus encarnado, de corpo glorificado. Imagina Ele aí na tua frente, e Ele está olhando dentro dos teus olhos, aquele olhar penetrante de Jesus, olhando no interior dos seus olhos, com um olhar de amor, com aquele amor ágape. E Ele está fazendo a seguinte pergunta: meu filho amado, você me ama? Meu filho amado, você me ágape? Qual que foi a tua resposta? O que você respondeu para Ele? Sim, Senhor, eu te amo. Qual que é a intensidade desse amor? Qual que é a profundidade desse amor? Porque a Bíblia fala que o amor de Jesus é largo, é alto, é profundo. Nada vai nos separar do amor de Cristo Jesus. Nem altura, nem profundidade, nem largura, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nada. E Ele está olhando no fundo dos teus olhos e está perguntando: tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas, cuida delas. Eu estou confiando ela em você, nas tuas mãos. Cuida delas, por favor. Eu queria chamar os pastores para vir aqui à frente. Nós vamos fazer a Santa Ceia. Permaneça em pé em nome de Jesus. Por favor, pastores. Aleluia. A Santa Ceia, querido, ela fala de renovo de aliança. Renovo de aliança. É a nova aliança no meu sangue.
Jesus, quando estava com os discípulos, ele pegou o pão, partiu o pão, distribuiu para os seus discípulos, e falou assim: esse é meu corpo, que é partido por vós. Semelhantemente, ele pegou o cálice, distribuiu o cálice para os seus discípulos e falou: esse é o meu sangue, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Nós estamos fazendo a nova aliança. Fazei isso todas as vezes, até que eu venha, em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, vocês vão estar anunciando a minha morte, até que eu venha. Queridos, mediante essa palavra, de um amor ágape, de um amor genuíno, e da importância de você estar cuidando e guardando as ovelhas do teu Pai, eu gostaria que você fizesse esse renovo de aliança com Deus, através da Santa Ceia. Quantos entenderam? Digo amém. Apóstola, por favor, levanta o suco de uva. Apóstolo, por favor, levante o pão. Isso, vamos orar. Estenda a tua mão para cá, querido. Pai amado, em nome de Jesus, nós consagramos, santificamos e abençoamos os elementos da Santa Ceia. Tanto esse pão que representa o teu corpo, quanto o cálice, o suco que representa o teu sangue, possa em nome de Jesus ser um renovo de aliança contigo, Pai, um renovo espiritual, que cele no reino do Espírito, essa nova aliança que temos contigo, até que o Senhor venha, em nome de Jesus, amém? Se você está em paz com Deus, se você realmente pretende fazer esse renovo de aliança, e se dispor a frutificar em prol do reino, venha, pegue o teu pão, pegue o teu cálice, volte para o teu lugar, que nós vamos todos cear juntos. Não coma nem beba ainda, pegue os elementos e volte para o teu lugar, por favor. Ô Gui, coloca uma música, por favor. Vem para cá, Érica. Passa para o lado de cá, tem que servir o pão aqui junto com o pastor Milton.
Todo mundo já pegou? Alguém ainda não pegou? Mãe, pega um cálice para mim, por favor. Amém. Fique em pé, por favor, querido. Escute, isso aqui é muito sério. Você está fazendo uma aliança com o Rei dos Reis e com o Senhor dos Senhores. É um novo compromisso, é um novo voto. E é um voto de amor, são cordas de amor, diz a Bíblia. É aquilo que nos une, é o amor. A Bíblia fala o seguinte: nisto conhecerão que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Você tem o privilégio de poder se aliançar com Deus. Agora, feche seus olhos mais uma vez, por favor. E responda essa pergunta: meu filho, tu me amas? Fala o que você quer falar para Ele, Ele está aí, ó. Ele falou: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Fala para Ele. Ele quer escutar o que está no teu coração. Meu filho, tu me amas? Você está disposto a frutificar? Você está disposto a me amar acima de todas as coisas? Eu conto com você. Apacenta as minhas ovelhas, por favor. Cuida das minhas ovelhas. Porque assim como eu te amo, assim como eu morri por você, eu morri por elas. Apacenta as minhas ovelhas. Faça essa nova aliança com Ele. Coma do pão e beba do cálice, em nome de Jesus. Você pode ficar em pé? Nos separam. Seu Luiz, apaga aí. Teu amor, Pai, me consome, sou teu. Oh! Nem a vida, nem a morte nos separam, nós somos um. Somos um, teu amor me consome, Deus.
sou teu. Oh! O Rei da Glória, teu trono não te separou de mim. Teu sangue eternizou nossa história, nossa aliança não tem fim. Você pode erguer tua mão para o céu. Fala: Deus, teu trono não te separou de mim. Teu sangue eternizou essa aliança, a nossa história. Nossa aliança não tem fim. Analisou nossa história, nossa aliança não tem fim. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Sente-se rapidinho que eu preciso passar algumas coisas extremamente importantes. Então fica conectado comigo que eu preciso encerrar rapidinho. Presta atenção. Quem está comigo dá um glória aí. Dá um assobiozinho. Aí. Ah, tem gente que não sabe assobiar, que eu vi, hein? Ó, presta atenção. Domingo que vem é dia das mães, amém? As mães dão um glória aí. E nós vamos fazer um café da manhã especial para as mães. Então, domingo, 8:30 da manhã, aqui na igreja, nós faremos um café para o dia das mães. Então você que é mãe, você está convidado. Você que é filho da mãe, você também está convidado. Viu? E postaremos os detalhes nos grupos da igreja, Facebook, Instagram, no WhatsApp e tudo mais, tá bom? Então grava, 8:30 da manhã aqui na igreja, o café especial do Dia das Mães. Escuta, presta atenção que isso é importante. Domingo que vem é Dia das Mães, 8:30, você tem compromisso aqui. 3 horas da tarde, às 15 horas, nós faremos algo que vai mudar a história de Barretos. Dá um glória aí. Nós faremos a carreata da bênção. Nós alugamos um trio elétrico, aqueles caminhão que fala. Todos os pastores estarão em cima do caminhão e nós estaremos fazendo um percurso pela cidade com todos os carros de vocês atrás desse trio elétrico. E nós vamos orar, vamos fazer um trajeto e vamos profetizar sobre a cidade de Barretos. Nós sairemos aqui da nossa igreja, passaremos e iremos até a Santa Casa. E nós contornaremos a Santa Casa com os nossos carros. E nós vamos estar orando, nós vamos estar profetizando leitos vazios, a cura e a falência do Covid em nome de Jesus. E eu creio, queridos, que quando nós ligamos alguma coisa na terra, acontece alguma coisa nos céus, os céus se movem a nosso favor. Eu creio no poder da oração, eu creio que muito pode por sua eficácia a súplica do justo, e quando nós como igreja nos unimos e clamamos, Deus move o coração dele a nosso favor. Quem crê, diga amém. Nós vamos sair da Santa Casa, vamos para o São Jorge, nós vamos lá para Nossa Senhora, nós passaremos pelos bairros e nós profetizaremos sobre a cidade de Barretos. E escute, a cidade de Barretos vai ver isso. Nós postaremos nas nossas redes sociais. A cidade de Barretos vai ver o antes e o depois de quando o povo de Deus orou pela cidade de Barretos. Isso vai acontecer. Eu tenho orado, eu tenho jejuado, porque isso vai ser um divisor de águas na nossa cidade. Não vai ser por causa de político, não vai ser por causa de plantão, não vai ser por causa de remédio, vai ser a intervenção divina que vai esvaziar os leitos da nossa cidade em nome de Jesus.
Amém? Então você não pode ficar de fora disso, querido. 3 horas da tarde, domingo que vem, vai ter um caminhão de som estacionados aqui na frente, e nós vamos sair em carreata e vamos percorrer a cidade, orando, abençoando, clamando a cura, sinais, prodígios e maravilhas sobre a cidade de Barretos. Fala assim: eu vou. Amém. Amém. Você tem que estar presente em nome de Jesus. Amém? Mais algum recado? Hã? Ah, verdade, mãe. Obrigado. Escuta, queridos, rapidinho eu preciso falar também. O evangelho hoje, ele se tornou algo online, assim como curso online, assim como escola online, e a abrangência, o alcance do que pode se ter através da internet é algo assustador, avassalador. E o que acontece? Muitos de vocês não estão inscritos no YouTube da igreja, no canal do YouTube, ou no Facebook, no Instagram. E o que acontece? Só para vocês entenderem, quando existe bastante inscritos, o YouTube entende que aquele é um conteúdo interessante e transmite para mais pessoas. Quando tem poucas pessoas inscritas, o YouTube fala assim: não, o algoritmo do YouTube fala assim: não, isso aí não é relevante, a gente não mostra para muita gente porque não é interessante. Então é importante, querido, para que o reino propague, para que o evangelho propague, que você se inscreva. O que você precisa fazer? Ir lá no YouTube, digitar Yamir e clicar no botão inscrever, simples assim. Tá bom? Faça isso. Se você puder compartilhar os vídeos, o link do culto ao vivo, se você puder interagir com a página da igreja, faça isso, porque isso ajuda a propagar o evangelho através das mídias sociais. Quantos entenderam? Digo amém. Amém. Faça isso em nome de Jesus. Fique em pé, vamos encerrar, que eu já passei do horário. Desculpa. Estenda a tua mão assim, em posição de receber em nome de Jesus. Pai amado, cada mão que está estendida, Deus, crê na bênção e na provisão do Senhor. Por isso, em nome de Jesus, Deus, baseado na fé de cada coração, eu peço que o Senhor derrame bênção sem medida, em nome de Jesus, que o Senhor abra as janelas dos céus, em nome de Jesus, que seja uma semana abençoada, uma semana de vitória, em nome de Jesus, que o Senhor guarde a saúde, que o Senhor guarde as finanças, que o Senhor guarde o negócio, o empreendimento, que o Senhor guarde a casa de cada um deles. Pai amado, que os teus anjos estejam acampados ao redor da tua igreja, e em nome de Jesus, que essa semana seja uma semana para frutificar, para a honra e glória do teu santo nome. Que a bênção de Deus Pai, que a consolação, o amor do Espírito Santo, e que o companheirismo de Jesus, que a amizade de Jesus esteja conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, em nome de Jesus. E quem crê diz, amém. Último recado, calma aí. Todos os discípulos, presta atenção, os discípulos dos pastores, todos os discípulos da primeira geração, dos pastores, vocês estão convocados a estarem amanhã aqui na igreja, às 20h30, não pode faltar. Vai ter distanciamento social, nós vamos respeitar, então por favor, não falte às 20h30 aqui na igreja, todo mundo que é discípulo direto dos pastores, amém? Que Deus abençoe e tenha todos uma excelente semana em nome de Jesus.